Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Olha só, essa nossa aula é uma aula de revisão para a prova do terceiro bimestre, ok? Então, nós vamos trabalhar dois capítulos, o capítulo 6 e o capítulo 7 do terceiro bimestre. O capítulo 6 ele vai tratar da formação dos Estados europeus, né? E logo em seguida, o capítulo relata a Guerra dos 30 Anos, ok? Essa foi uma guerra que aconteceu na Europa entre 1618 e 1648, durou 30 anos. É, Podemos dizer que, em geral, essa disputa foi uma disputa entre católicos e protestantes. Foi uma guerra de religião, né? Os católicos, né? O pessoal da Igreja Católica, que acreditam em santo, defendem a sua doutrina, e os protestantes que eles eram na época o oposto ao que eram os católicos, né? Então essa guerra foi uma guerra que aconteceu na Europa e uma rivalidade, uma forte rivalidade entre católicos e protestantes, ok? Mas essa guerra, ela depois chega ao fim, né? Em 1648 ela termina, porque as pessoas começam a entender que já não era necessário morrer tanta gente, né? E nesse momento também começou a formação dos estados nacionais, né? Eram reinos e passaram a ter uma ideia de criar um estado, né? Diferente daqueles pequenos reinos, né? Então alguns reinos se juntaram e se fortaleceram e foram criando os estados nacionais como a gente tem hoje, né? Os países, né? Em vez da ideia de reino. E aí, claro que houve muita mudança nesse processo, né? Aconteceu as bases teóricas do absolutismo, né? O mercantilismo, a expansão marítima, tudo isso foi favorecendo a mudança de pensamento das pessoas naquela época. Bem, e na França, né, que é assim um lugar que ditava a moda, um lugar muito importante, né? A França era uma sociedade que tinha um rei, um monarca. E as pessoas, os intelectuais, chamavam a França de antigo regime. Por quê? Porque para eles era atrasado aquele modelo de governo francês, certo? Porque tinha o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado, né? E, claro, tinha uma monarquia absolutista. Então, essa monarquia, você pode ver que no primeiro estado, quem dessa classe do primeiro estado, os primeiros que mandavam era o clero, era a igreja, a força que a igreja tinha em relação aos poderes. Depois do segundo estado, você tinha o quê? Você tinha a nobreza, né, os nobres, junto com a monarquia. E o terceiro estado eram os camponeses, eram aqueles que trabalhavam, né? Então, segundo alguns estudiosos, né, você tem no primeiro estado aqueles que oram, que eram os padres. No segundo estado você tem aqueles que guerreiam, que eram os nobres, cavaleiros, né? E no terceiro estado aqueles que trabalham, né? Que eram os camponeses e os servos, tá? Esses é que produziam para que as outras duas classes pudessem usufruir de toda a riqueza que era produzida na França, ok? Bem, é, teve um tratado na França, o Tratado de Westfália, que trouxe profundas mudanças na vida cotidiana e na política. Por exemplo, as pessoas passaram a ter liberdade, né, de praticar a própria religião, né? Então isso foi legal, né? A França começou a dar esse sinal dessa liberdade para o povo, né? E aí também, através de um documento chamado Magna Carta, né, que foi um documento que restringiu o poder do rei, que deu origem ao parlamento inglês, né? Então, assim, falando de Inglaterra, né, a Inglaterra também começou a fazer um modelo, um papel de abertura. E a carta, né, a Magna Carta, ela também tirava um pouco do poder do rei, que era um poder absoluto. Ok? Bem, nesse momento também na Europa estava desenvolvendo uma política econômica chamada de mercantilismo, né, que era com base na balança comercial favorável e no controle do mercado pelo Estado, né? Então, o modelo econômico da época era o mercantilismo. Tá? É, Já em Portugal, você tinha um absolutismo que favoreceu a expansão marítima. Então, Portugal tinha uma coisa legal, que era assim, um Estado centralizado. Foi um dos primeiros estados franceses, né, europeus,
a ter um governo centralizado. E isso favoreceu a expansão marítima em relação a Portugal. Portugal saiu na frente. Depois, junto com a Espanha, claro, né? Portugal descobriu o Brasil e a Espanha descobriu a América, né? Mas eles saíram na frente de outros estados também, ok? Então a sociedade, enquanto eles lutavam, né? Guerra dos 30 anos, disputas territoriais, antigo regime na França, né? Essa divisão dos estados, primeiro, segundo, terceiro estado, a monarquia absolutista, né? Portugal e Espanha estavam na frente, descobrindo o novo mundo, né, como era chamada a América. Então, em 1492, Cristóvão Colombo chega na América, né, descobre a América, começa um processo de dominação, né, e começa a extrair riquezas da América e levar para a Europa. 8 anos depois, em 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil e também faz seu processo de dominação. Tá bom? O que eu quero que vocês estudem? Capítulo 6 e o capítulo 7. Tá? Vai ser muito, se vocês conseguirem, né, fazer um bom estudo, vocês irão tirar uma boa nota. Queria comentar aqui, para finalizar, para vocês, mais um comentário sobre, como eu falei, descobrindo a América, né? Falei da conquista, né, e do processo de colonização, ok? Então, não foi fácil. Quando os europeus chegaram aqui, eles sofreram resistência. Inclusive, eles tiveram que enfrentar os nativos através de luta armada. Os nativos com os seus arcos, flecha, lança, e os europeus com as suas armas de fogo. Ok? Mesmo assim, foi uma resistência muito grande, né, para que eles pudessem fazer esse enfrentamento. Ok? Para finalizar, né, a formação social na América Espanhola deu origem a uma sociedade discriminadora, pois os grupos sociais eram divididos de acordo com a origem e a etnia e havia pouca mobilidade social. Claro, os europeus chegaram aqui, né, e não deixaram que as pessoas pudessem crescer. Somente os europeus puderam ter terra, puderam explorar ouro, explorar prata, pedra preciosa e levar para a Europa. Ok? Estudem com calma, capítulo 6 e 7 do nosso terceiro módulo. Fique com Deus, boa prova.